Olá, pessoal. Nossa aula hoje de PM vai ser sobre divisão celular, e em específico a mitose, porque nós temos dois tipos de divisão, a mitose e a meiose, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a mitose. Então, o objetivo dessa aula é compreender que a mitose é um processo de divisão celular e relacionar a mitose com alguns eventos que ocorrem no nosso organismo, como, por exemplo, o crescimento e a regeneração de diferentes partes do nosso corpo, tá bom? Seja ela onde for, tanto interna quanto externa, tá? Então, por exemplo, quando a gente se queima, quando a gente se corta, a nossa pele se regenera, não é? Aquele machucado, aquela ferida, ela fecha, né? A gente nasce um bebezinho pequeno, vai crescendo, crescendo, vira esses monstros, né? Que nós somos hoje. Como que isso acontece? Outra coisa, como os gametas se formam? Tanto gameta masculino quanto gameta feminino. A partir de qual tipo de processo? Tudo isso acontece graças às divisões celulares que ocorrem no nosso corpo. Então, a divisão celular é um fenômeno capaz de regenerar seus machucados, de permitir que diferentes organismos cresçam, tá? Ou ainda se reproduzam, tá? Tanto sexuadamente quanto sexuadamente. Então, as divisões celulares são fundamentais para a manutenção da vida. Sem elas, a gente não nem existiria, né? Sem a divisão celular, não existiria vida. Então, hoje em específico, nós vamos conhecer um tipo de divisão celular, a mitose, tá? Engraçado, né? Nós falamos divisão celular. A gente divide para multiplicar? Olha só, a gente faz uma divisão para se tornar ou para tornar várias células. Olha aí na imagem, a partir de uma célula, dividindo uma, nós temos duas. Aqui na segunda imagem que eu estou falando. Na primeira imagem, nós temos micro-organismos. A partir de pouquinhos aqui, ó, poucos micro-organismos, nós temos milhares. Então, eu estou dividindo uma célula e obtendo várias. Então, a gente divide para multiplicar. Engraçado a divisão celular, né? É assim que acontece. E as funções da divisão celular? Como eu já tinha comentado lá atrás na perguntinha. Originar um novo indivíduo, por exemplo, forma gametas, esses gametas se unem, a gente origina um novo indivíduo. Seres assexuados, eles se reproduzem através de um tipo de divisão celular, gera novos indivíduos. Machucou, células estão velhas, vão morrer células e criar células novas. Função da divisão celular: renovar células, produzir novas células. É a partir da divisão celular que acontece aí a produção de novas células. E também, como eu falei, a divisão celular participa da formação de gametas, né? Como eu disse, tanto masculino quanto feminino. Então, a gente tem essas três funções para divisão celular. Agora, dois tipos de divisão: mitose e meiose. Vou citar as principais diferenças agora, mas nós vamos detalhar em uma aula mitose e em outra aula meiose, tá bom? As principais diferenças entre mitose e meiose, que a gente gosta de citar primeiro, é que a mitose é uma divisão equacional. O que é isso? É uma divisão que mantém um número de cromossomos, que mantém constante o material genético. Por exemplo, se uma célula tem inicialmente 46 cromossomos, igual nós, né, seres humanos, se ela é 2N, no final, após ela se dividir, as duas novas filhas terão também 46 cromossomos, também serão 2N. Ou seja, ela é equacional, ela mantém o seu número de cromossomos iguais. A célula mãe
tem o mesmo número de cromossomos que as células filhas. Ela é equacional. Já na meiose, a gente não tem esse mesmo número de cromossomos. Nós chamamos essa divisão de reducional. Nós temos uma redução no número de cromossomos. Se a célula mãe tinha 2N, ou seja, 46 cromossomos, ao final da meiose, as células filhas terão N cromossomos, ou seja, 23 cromossomos, metade. Olha lá, se tinha 2N, foi para N, metade dos cromossomos. Por quê? Os gametas, eles têm que carregar metade do cromossomo. Por exemplo, ó, imagina o gameta humano. Se o gameta humano não carregasse metade dos cromossomos, se eles carregassem 46, o espermatozoide tem 46 cromossomos. Ovócito, que é o gameta feminino, tem 46 cromossomos. 46 mais 46 não dá 92 cromossomos? Existe ser humano com 92 cromossomos? Não existe, não é? Então, os gametas têm que ter metade dos cromossomos. Por quê? Espermatozoide com 23 cromossomos, mais ovócito com 23, quando fecunda, não dá 46 cromossomos? Não é exatamente o número de cromossomos que nós temos? Então, essa é a importância da meiose. Formar gametas com metade do número de cromossomos da célula mãe, para que na hora da fecundação seja possível formar um indivíduo viável, tá? Então, a função da meiose é exclusiva para formar gametas, mais nada. A meiose faz só isso. A mitose não, ela já tem várias funções, tá bom? Aqui é só para reforçar, tá? Que a mitose é uma divisão equacional, porque ela mantém o número de cromossomos. Se é 2N, as filhas terminam com 2N. E a meiose é reducional. Mãe 2N, filhas com N, metade, tá bom? O número de cromossomos na meiose é reduzido à metade. A mitose, aqui é só para vocês verem a mitose acontecendo, uma animaçãozinha bem bonitinha. Olha lá a mitose acontecendo. Observem os cromossomos, puxou, formou duas células. Aí é a mitose. Vou explicar fase por fase. A mitose, ela tem várias funções. Desde crescimento do indivíduo, então ocorreu a fecundação, certo? Formou o óvulo. Esse óvulo vai originar depois o bebê e depois a gente. Como que acontece esse crescimento? Através de mitose. Lembrando que o número de cromossomos vai permanecer sempre o mesmo. Tem 46 cromossomos, as novas células vão continuar com 46. Outra função, além do crescimento, regeneração. Machucou, vai regenerar através de mitose. Uma célula dá origem a duas, duas dá origem a 4 e por aí vai só aumentando. Então, machucados, órgãos lesionados, tudo vai ser, vamos dizer que regenerado por mitose, tá? Vai ser reconstituído por mitose. E por último, alguns seres vivos se reproduzem assexuadamente por mitose, como a bactéria. A bactéria tem um indivíduo, viram 2, divisão celular, assexuada. A mãe geram 2 filhas que são cópias idênticas dela, tá? A gente chama até de clone, porque é idêntico. E não é só a bactéria que faz esse tipo de reprodução, não. Vários seres vivos fazem reprodução assexuada, nós já vimos, né, nos bimestres passados, e essa reprodução assexuada se dá através de mitose. É um tipo de divisão celular, tá? A mitose acontece o tempo todo no nosso corpo, o tempo todo, porque ela é extremamente importante para reparar tecidos e também para o crescimento do indivíduo. Então, isso aqui é só mostrando que ela é equacional. Não pode esquecer essa palavra equacional, tá? Não pode. Se ela tem aqui, por exemplo, 2 cromossomos, a célula mãe, as células filhas vão ter também 2 cromossomos, igualzinho à célula mãe.
tá bom? Vai ser sempre assim. As filhas são cópias da célula mãe. Isso acontece na mitose. Na meiose, não, tá? É uma diferença. Na meiose, as filhas não são cópia da mãe. Aqui é para vocês perceberem que no ciclo celular, quando a célula vai se preparar para dividir, ela passa por algumas fases, tá? Antes de ocorrer a mitose, a célula passa por algumas fases. Nessas fases, a célula está se preparando e organizando tudo o que ela precisa para acontecer a divisão celular da mitose. Então, nós temos lá uns períodos que a gente chama de G1, S e G2. Nesses períodos, a gente tem a célula aqui, ó, G1, S e G2. No período de G1, a gente tem a célula se organizando, arrumando as proteínas que ela precisa, arrumando tudo certinho para que na fase S ocorra a duplicação dos cromossomos dela. O que é cromossomo? É DNA enrolado. Só isso. DNA enrolado em proteína, tá? Aí na fase S, a célula S de síntese sintetiza o DNA dela, passa por G2, que é uma fase de, vamos dizer, gente, perdi a palavra, me desculpem. De reparo, ela vê se tem aí algum erro, então ela confere a duplicação, ela termina de produzir o que tem que produzir, tá? E se prepara finalmente para a divisão celular, a mitose, tá? Então aí de G2 ela entra na mitose. A mitose é a nossa divisão celular dividido em fases. A gente divide didaticamente em algumas fases para que fique melhor de entender, tá? E a primeira fase da mitose nós chamamos de prófase. Essas fases também vão ocorrer na meiose, mas a gente deixa para a próxima aula. A prófase é o momento em que a célula irá começar a se organizar para dividir. Se ela vai começar a se organizar, ela precisa pegar o DNA dela que está todo soltinho e enrolar ele. A gente chama isso de condensação ou espiralar o DNA. Então, o que vai acontecer aqui? Olha lá na foto, o DNA se enrola, ele vai condensar para ficar mais fácil. Imagina se tivesse que puxar as fitas de DNA tudo solta, as linhas de DNA, igual uma linha lá de pipa. Quando a linha da pipa não está no carretel, não é difícil mexer com aquela linha? Agora, se você põe a linha da pipa no carretel, enrola bonitinho no carretel, não fica fácil de manipular? É a mesma coisa aqui. Então, o DNA vai se enrolar no carretel de proteínas e formar o cromossomo. Quando forma o cromossomo, o DNA está condensado. Então, na prófase, o que a gente tem? Condensação dos cromossomos, o DNA está se enrolando nas proteínas para ficar fácil de manipular eles. A membrana do núcleo da célula vai se desfazer, porque o DNA tem que sair de dentro do núcleo. Então, a membrana da célula se desfaz e forma o fuso mitótico. O que é o fuso mitótico? São aqui, ó os fusos. Esse amarelinho aqui são os centríolos que se duplicam e formam as fibras do fuso para poder puxar o cromossomo. Então, esses centríolos aí, ó, vão jogar as fibrinhas deles, que vão pregar nos cromossomos e puxar eles depois. Então, aqui forma o fuso mitótico, tá? Aí lembra da palavra também fibras do fuso, que elas vão pregar nos cromossomos depois. Então, a primeira fase é a prófase, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma noção do cromossomo. Inicialmente, antes, né, da fase S lá que eu falei para vocês de síntese, o cromossomo é uma fita só de DNA. Quando a gente duplica nosso DNA, aí sim o cromossomo vira esse xizinho que a gente tanto conhece, né? Toda vez que a gente desenha uma célula, a gente põe o DNA na forma de X. Quando o DNA está na forma de X, quer dizer que ele está duplicado, tá? Olha só, as fibras do fuso vão ligar bem aqui na região do cromossomo, onde a gente chama de centrômero,
e tem um complexo aqui que a gente chama de cinetócoro, tá? Cinetócoro. Aqui ligam-se as fibras do fuso e aí vai puxar um cromossomo para um lado e outro para o outro. Vamos ver na figura. Segunda fase. Metáfase. Metáfase de meio. Metáfase. Então, olha só. Meus cromossomos estavam se enrolando. Aqui na metáfase, eles vão chegar no maior grau de condensação. Os cromossomos vão estar muito enroladinhos lá nas proteínas que eu falei para vocês, que eu fiz a analogia aí com o carretel, né? Então, na metáfase, os cromossomos vão estar muito enrolados, muito. A gente chama de máximo grau de espiralização. E aqui na metáfase, os cromossomos vão para o meio da célula. Olha lá, no meiozinho da célula. A gente chama isso de placa equatorial, no equador da célula, ou placa metafásica. Então, na metáfase de meio, os cromossomos estão no meio da célula e estão no seu máximo grau de condensação. Estão bem enroladinhos. Essa é a metáfase. Depois a gente vai para a anáfase. O que acontece na anáfase? Os cromossomos vão ser puxados. Olha as fibras do fuso aqui, ó, puxando os cromossomos para os lados opostos da célula. Então, aqui nós teremos a separação desses cromossomos, mas eu vou dar um nome específico para vocês agora. O cromossomo, a gente vê ele na forma de xizinho, não é? A gente vê ele na forma de xizinho assim. Porém, tem um nome específico. Vou fazer aqui o desenho. Os cromossomos, quando a gente tem ó, uma perninha, segunda perninha, né? Cada perninha do cromossomo é chamada de cromátide irmã. Então, eu coloquei aqui de verde uma cromátide e de roxo outra cromátide. Então, nós temos duas cromátides do cromossomo. Então, o que acontece na anáfase? As cromátides são separadas. Antes eu estava falando cromossomo para vocês entenderem. Só que agora a gente chegou na anáfase e vamos entender realmente o que é separado. Aqui nós falamos que as cromátides irmãs, que são as perninhas, né, desse cromossomo aí, são separadas. Então, na anáfase, o fuso, a fibra do fuso, vai encurtando e puxando as cromátides irmãs para os polos opostos da célula. Para quê? Para que chegue aqui nessa fase, ó. Olha as fibras do fuso, encurtou tudinho, olha lá. Puxou as cromátides e aí nós temos a fase de telófase. Na fase de telófase, o que acontece? Os cromossomos já foram puxados para os polos da célula. Já puxou. Agora já separou os cromossomos que tinham as cromátides, né? Já puxou as cromátides. Agora eu já tenho, de um lado, o tanto de cromossomo que eu preciso, do lado esquerdo e do lado direito também. Então, agora esses cromossomos podem relaxar, pode descondensar das proteínas, não estava enrolado em proteína, agora não precisa mais ficar enrolado em proteína. Então, o que vai acontecer na telófase? Descondensação dos cromossomos. Meus cromossomos estão desenrolando das proteínas. A membrana do núcleo, então, vai começar a se formar. Olha na fotinha, formando núcleo. Formou o núcleo. Então, a membrana nuclear se refaz, é a nossa carioteca. E acontece a divisão do meu citoplasma. Olha aqui a divisão do citoplasma. Isso tem um nome. Esse fenômeno se chama citocinese, cito de citoplasma, citocinese, separação do citoplasma. Então, aqui neste momento, nós temos a separação do citoplasma na citocinese. Cromossomo desenrola, membrana nuclear forma e o citoplasma se separa. Essa é a telófase, beleza? Aqui é uma imagem real, tá? Da divisão celular acontecendo. Pegaram um tecido em que estava acontecendo divisão celular e tiraram foto no microscópio. Olha aqui, vamos colocar de vermelho.
Em 2, nós vemos a prófase. Olha, os cromossomos começam a se enrolar, se condensar, tá? O núcleo já foi desfeito, a membrana do núcleo já foi desfeita, os cromossomos estão se condensando aqui, tá? Com certeza que o fuso mitótico está se formando, beleza? Depois, o que nós temos? Depois da prófase, fase 1, nós teremos a metáfase. Aqui em 3, ó, os cromossomos migram para o centro da célula. Olha os cromossomos no centro da célula. Eles vão todos lá para o centro. Quando eles estão lá no centro da célula, eles formam a placa metafásica ou placa equatorial. Então, eles estão bem enroladinhos, olha o tanto que a gente visualiza direitinho. Estão bem enroladinhos, bonitinhos lá no meio da célula. Depois, a gente vem para a anáfase. O que acontece na anáfase? A fibra do fuso diminui e vai puxando metade dos cromossomos para um lado da célula e metade para o outro. Olha aí os cromossomos sendo puxados. E por fim, nós temos aqui no número 5, ó, a telófase. Olha que gracinha. A gente tem aqui já um núcleo que vai começando a ser, vamos dizer que refeito a membrana do núcleo, né, que é a carioteca. Os cromossomos vão se descondensando tudinho e o citoplasma vai ser separado, acontece a citocinese. Então, aqui é uma imagem real bem bonitinha para vocês. Então, pessoal, vamos resolver aqui 2 exercícios, tá, do Enem sobre esse conteúdo, para a gente poder aí treinar, né? Vamos lá. Para estudar os cromossomos, é preciso observá-los no momento em que se encontram no ponto máximo de sua condensação. Olha só, já está dando aí para a gente uma dica. Ponto máximo de sua condensação. A imagem correspondente ao tecido da raiz de cebola, visto ao microscópio, e cada número marca uma das diferentes etapas do ciclo celular. Qual número corresponde à melhor etapa para que esse estudo seja possível? Olha só, para que o estudo seja possível, a gente tem que observar a região, né, ou a imagem em que a gente tem a máxima condensação dos cromossomos. Onde que a gente tem a máxima condensação dos cromossomos? Nós vimos lá nas fases da mitose. Não é na metáfase? O momento da metáfase é onde nossos cromossomos estão mais enroladinhos, mais condensados. Então, basta a gente encontrar aqui nessa imagem onde está a metáfase. A metáfase corresponde, ó, ao número 3. Nossos cromossomos estão na região central da célula, que a gente chama de região equatorial. Basta você observar aí, olha os cromossomos na região central da célula. Igualzinho eu mostrei para vocês na foto anterior. Então, a resposta correta aqui, ó, é número 3. A própria questão nos ajuda aqui, ó, máximo de sua condensação. E todo estudo que fala, toda questão, né, que fala a melhor etapa para realizar o estudo, pode ter certeza que vai estar falando da metáfase, tá bom? Outra questão, são características do tipo de reprodução representado na tirinha. Aí vamos lá, na tirinha fala, o mundo das bactérias. Estou tão sozinha, vou me duplicar. Oi, você vem sempre aqui? Que cara chato, vamos embora. Aí um monte de bactériazinha nova, né? Duplicada aí. Lembra que eu falei para vocês sobre mitose e as funções da mitose? Uma delas era proporcionar a reprodução assexuada dos seres vivos, né? Então, a reprodução assexuada se ocorre, né, através da mitose, onde um indivíduo dá origem a 2 geneticamente iguais ao primeiro. São clones. Lembra que a gente chegou a falar que são clones? Então, na mitose você tem a célula mãe, então a primeira bactéria vai dar origem a 2 e elas são idênticas. Então, vamos ver qual questão aqui, qual letra vai se adequar a essas informações. Então, vamos ver quais características são desse tipo de reprodução. A. Simplicidade, permuta de material gênico e variabilidade genética. Se são clones, não tem variabilidade genética. Está errado.
Letra B, rapidez, simplicidade e semelhança genética. Olha, parece, né? Mitose é uma divisão rápida, simples, no caso essa reprodução. Ela é simples, ela não precisa de um parceiro para acontecer. Uma única bactéria se transforma em duas, não tem que chegar ao macho para acontecer, não tem aquele gasto de energia no cortejo. Então é simples e rápido, né? E semelhança genética? Sim, são clones idênticos. Vamos bem embaixo. Variabilidade genética? Já está fora. Mutação e evolução lenta? Letra D, gametogênese, troca de material genético? Não tem troca de material genético, tá fora. Letra E, clonagem, gemulação e partenogênese. Nossa, gemulação, partenogênese, não tem nada a ver. Clonagem também. Os clones, ok. Agora, gemulação e partenogênese, não. Então, a resposta correta é a letra B. Nós formamos sim clones rapidamente, de forma simples e que tem extrema semelhança genética, beleza? Na próxima aula nós vamos resolver os outros exercícios quando a gente completar a explicação sobre meiose, tá bom? Que aí a gente vai ter uma aula só de meiose e aí nós vamos finalizar essa lista. Então, um abraço, pessoal. Tchau!